A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de Salvador, na Bahia, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes neon dos arranha-céus do bairro nobre de Ondina. O Hospital Particular Santa Cruz erguia-se imponente no topo de uma colina, com suas fachadas de vidro reluzente e jardins bem cuidados, um oásis de luxo em meio ao caos da cidade grande. Dentro daqueles corredores climatizados, o cheiro de antisséptico misturava-se ao aroma sutil de flores frescas nos vasos, um contraste gritante com o mundo lá fora, onde o trânsito engarrafado e as buzinas impacientes ecoavam como um lembrete constante da vida real. Mariana sentia o peso de tudo isso enquanto apertava a barriga, caminhando devagar pelo saguão de entrada. Aos 28 anos, ela era uma visão de delicadeza e cansaço. Cabelos castanhos ondulados caindo sobre os ombros, olhos castanhos profundos marcados por noites mal dormidas e uma blusa solta que mal disfarçava o volume de 6 meses de gravidez. Vinda de uma família humilde do interior da Bahia, onde o pai pescava em redes velhas e a mãe costurava para vizinhos, Mariana havia sonhado com uma vida melhor. E ela veio, na forma de Rodrigo, o milionário de 35 anos que a cortejara com jantares em restaurantes chiques e promessas de um futuro dourado. Mas o sonho azedara rápido, como o leite que ela comprava no mercadinho da esquina antes de se mudar para o apartamento de cobertura, com vista para o mar. Rodrigo esperava no consultório do obstetra, braços cruzados, o rosto endurecido pela impaciência. Ele era o tipo de homem que o dinheiro moldara. Alto, ombros largos de academia, terno italiano impecável mesmo em um dia chuvoso e um relógio de ouro que brilhava como um troféu. Herdeiro de uma rede de construtoras que devorava terrenos na costa baiana, Rodrigo via o mundo como uma extensão de seus caprichos. O casamento com Mariana fora um capricho também. Ela era bonita, doce, o oposto das mulheres calculistas que frequentavam seus círculos. Mas agora, com a gravidez, ele via apenas um empecilho. Um filho? Agora? Quando as coisas estão decolando? Resmungara ele semanas antes, durante uma briga no iate ancorado na Baía de Todos os Santos. Vamos logo com isso, Mari, disse Rodrigo ao vê-la se aproximar, a voz baixa, mas cortante, como se o hospital inteiro fosse uma intrusão em sua agenda lotada. Ele a pegou pelo braço, os dedos apertando mais do que o necessário, guiando-a pelo corredor em direção à sala de exames. Mariana mordeu o lábio, sentindo o desconforto familiar subir pela espinha. Ela sabia que não devia reclamar. Afinal, era ele quem pagava pelas consultas caras, pelos exames que confirmavam que o bebê estava saudável apesar de tudo. O consultório era um espaço acolhedor, com paredes claras e uma poltrona de couro macio. A doutora Carla, uma mulher de meia-idade com óculos de armação fina, sorriu ao recebê-los. "Bom dia, casal. Como estamos hoje?" perguntou enquanto Mariana se acomodava na maca, o gel frio sendo aplicado em sua barriga para o ultrassom. Rodrigo ficou de pé, olhando o celular, ignorando a conversa inicial. Mariana respondeu com voz suave, descrevendo as dores nas costas e o cansaço que a impedia de dormir. A tela piscou a vida, revelando a imagem granulada do bebê, um perfil minúsculo, coração batendo ritmado. "Está tudo perfeito", anunciou a doutora com um tom de alívio. "O crescimento está no ritmo certo. Parabéns. Vai ser um menino forte." Mariana sorriu, os olhos marejados tocando a tela como se pudesse alcançar o filho ali dentro. Era o primeiro vislumbre real de esperança em meses. Mas Rodrigo bufou, virando-se para ela. "Ótimo. Agora podemos ir? Tenho uma reunião em meia hora no escritório, e o trânsito nessa chuva vai ser um inferno." A doutora ergueu uma sobrancelha, mas continuou o exame em silêncio. Quando terminaram, Mariana se levantou devagar, vestindo-se com cuidado. "Obrigada, doutora", murmurou ela, enquanto Rodrigo já estava na porta, gesticulando impaciente. No elevador, descendo para o estacionamento, o ar ficou pesado. Mariana tentou puxar conversa. "Você viu? Ele tem um narizinho igual ao seu, Rô. Vai ser lindo." "Lindo?" Rodrigo riu, um som seco e sem humor. "Mari, acorda. Isso tudo é uma complicação.
Eu te avisei que não era hora. Minha família já está no meu pé por causa dessa história. E agora você quer que eu pare tudo para brincar de papai? As palavras a atingiram como um soco. Mariana recuou contra a parede do elevador, a mão protetora na barriga. Mas é nosso filho, Rodrigo. Eu pensei que você... Eu o quê? Que eu ia virar o marido perfeito. Ele se aproximou, o rosto vermelho de raiva contida. O elevador parou no subsolo, as portas se abrindo para o ar úmido e o som distante de motores. Você veio do nada, Mari. Eu te tirei daquela vidinha miserável no interior, te dei tudo. E agora isso, uma gravidez indesejada me amarrando? Eles saíram para o estacionamento coberto, onde o SUV preto de Rodrigo brilhava sob as luzes fluorescentes. Mariana parou, as lágrimas escorrendo agora, misturando-se à umidade da chuva que entrava pela rampa. Indesejada? É assim que você vê a gente? Eu te amo, Rô. Eu aguento tudo por você, mas isso é nosso. Rodrigo parou, virando-se bruscamente. Seus olhos, frios como o aço das vigas que sua empresa erguia, fixaram-se nela. Ama. Você ama o que eu te dou, isso sim. Casa, roupas, viagens. Sem mim você volta para aquele buraco onde nasceu, pescando sardinhas com o pai. Ele gesticulou com raiva, o braço se movendo rápido demais. Sai da frente, mulher. Eu não tenho tempo para drama de novela. O empurrão veio sem aviso, a palma da mão aberta contra o ombro dela, forte o suficiente para fazê-la tropeçar para trás. Mariana cambaleou, o salto escorregando no piso molhado, e caiu contra uma pilastra de concreto. A dor explodiu na barriga, aguda e aterrorizante, como se o mundo inteiro se partisse ao meio. Ela gritou, as mãos voando para proteger o ventre, enquanto o pânico a invadia. Meu Deus! O bebê! Rodrigo congelou por um segundo o rosto pálido, mas logo recuperou a compostura. Foi só um tropeço, Mari. Para de exagerar. Ele abriu a porta do carro, mas ela não se mexeu, o corpo encolhido no chão frio, o coração disparado de medo e dor. No hospital, o alarme soou quando enfermeiras correram para o subsolo após o chamado de emergência de um segurança. Mariana foi levada de maca de volta aos corredores que acabara de deixar, o rosto contorcido em agonia silenciosa. Rodrigo seguiu, murmurando desculpas vazias, mas seus olhos traíam o cálculo frio. Como consertar isso sem manchar sua imagem? Enquanto a levavam para a sala de cirurgia de emergência, um homem observava da porta do bloco cirúrgico. Dr. Eduardo Almeida, cirurgião renomado de 60 anos, com cabelos grisalhos e uma presença serena que acalmava pacientes há décadas. Ele ajustou as luvas, sem saber ainda que a mulher na maca era ligada a ele por laços do passado. Laços que Rodrigo, seu afilhado, havia esquecido convenientemente. Eduardo franziu a testa, sentindo um pressentimento ruim enquanto a equipe se mobilizava. A chuva lá fora intensificava, batendo nas janelas como um aviso de tempestade maior por vir. As luzes frias da sala de cirurgia de emergência piscavam como estrelas artificiais, cortando a penumbra estéril que envolvia tudo. O zumbido constante dos monitores cardíacos ecoava no ar carregado de tensão, misturando-se ao bip ritmado que monitorava o coração fraco do bebê. Mariana jazia na mesa de metal, o corpo imóvel sob o peso da anestesia local que a doutora Carla havia administrado às pressas. Seus olhos vidrados de dor e terror fixavam o teto branco, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelas têmporas. A barriga exposta, marcada por veias azuis proeminentes, parecia vulnerável demais, como se o menor movimento pudesse romper o frágil equilíbrio que a mantinha unida àquele ser minúsculo dentro dela. Pressão arterial caindo para 90/60, anunciou a enfermeira auxiliar. Uma mulher de uns 40 anos com mãos firmes e sotaque baiano carregado, ajustando o soro que pingava devagar no braço de Mariana. Doutor, precisamos agir rápido. Há sinais de descolamento prematuro da placenta. Dr. Eduardo Almeida inclinou-se sobre a mesa, os olhos experientes, escrutinando os monitores enquanto vestia a bata verde cirúrgica. Aos 60 anos, ele carregava o peso de milhares de cirurgias nas costas curvadas pelo tempo, mas sua voz permanecia calma,
um farol em meio ao caos. Prepare o bisturi e o aspirador. Vamos estabilizar a mãe primeiro. Equipe, mantenham o foco. Essa vida depende de nós agora. Ele não havia reconhecido Mariana de imediato, não com o rosto dela pálido e inchado pela agonia, mas quando a maca passou pelo corredor, algo no jeito como ela se encolhia, protetora, o atingiu como um eco distante. Anos atrás, em uma Salvador menos frenética, ele batizara o afilhado Rodrigo em uma igreja simples no Pelourinho, prometendo guiá-lo com sabedoria. Eduardo era o bilionário por trás de investimentos em saúde e imóveis, um homem que construíra impérios discretos, longe dos holofotes que Rodrigo tanto buscava. Fora padrinho não só no batismo, mas na vida. Pagara estudos, dera conselhos ignorados. E agora, ali estava o destino tecendo fios invisíveis. Do lado de fora da sala, no corredor estreito ladeado por portas de vidro fosco, Rodrigo andava de um lado para o outro, o terno amarrotado pela umidade da chuva que ainda grudava em seus sapatos italianos. O celular vibrava incessantemente no bolso. Chamadas da construtora, da família, de advogados que ele já imaginava precisar. Merda, 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 murmurava para si mesmo, passando a mão pelos cabelos escuros, agora desgrenhados. O empurrão fora impulsivo, um lapso de raiva acumulada. As brigas constantes, a pressão dos negócios, o medo de que um filho o prendesse a uma vida que ele via como armadilha. Mariana era conveniente, mas não essencial. Ou pelo menos era o que ele repetia mentalmente para justificar o pânico que o corroía agora. Uma enfermeira passou carregando uma bandeja de instrumentos e ele a interceptou. Ei, como ela está? Meu filho. O bebê? A voz saiu mais rouca do que pretendia, traída pelo sotaque educado que mascarava suas origens de classe média alta. Estamos cuidando dela, senhor. O doutor está operando. Por favor, espere na sala de espera, respondeu a enfermeira seca, sem tempo para delicadezas. Ela o viu como tantos outros. Maridos que chegavam tarde, com olhares calculistas. Rodrigo recuou, sentando-se em uma cadeira plástica dura na área de espera, o contraste com os sofás de couro de sua cobertura parecendo uma punição. Lembrou-se de como tudo começara. Conhecera Mariana em uma feira de artesanato no Mercado Modelo, ela vendendo pulseiras tecidas pela mãe. Rira da ingenuidade dela, da fé simples em um futuro melhor. Casara-se por capricho, mas o divórcio seria um escândalo. Manchetes nos jornais locais, fofocas nos círculos de elite de Ondina. Eu não posso perder tudo por causa disso, pensou, o estômago revirando. Mandou uma mensagem rápida para o advogado. Acidente no hospital. Esposa grávida. Preciso de discrição. Dentro da sala, o bisturi cortou a pele com precisão, o sangue escorrendo em fios finos que a equipe sugava imediatamente. Eduardo trabalhava em silêncio, as mãos steady como as de um maestro, removendo o coágulo que ameaçava o suprimento de oxigênio ao bebê. Placenta estabilizando, disse ele, após minutos que pareceram horas. O feto está respondendo. Vamos monitorar, mas parece que vamos salvar os dois. Mariana, semiconsciente, ouviu fragmentos das palavras como um sonho distante. A dor havia se tornado um latejar surdo, mas o medo persistia, uma âncora no peito. Meu menino, por favor, aguente, sussurrava em pensamentos, imaginando o rostinho que vira no ultrassom. Vinda das ruas poeirentas de Feira de Santana, onde a família mal pagava as contas com o peixe do pai e os remendos da mãe, ela aprendera cedo a resiliência. Mas isso era diferente. Um amor que crescia dentro dela, uma esperança que Rodrigo tentava esmagar. Lágrimas quentes escorreram novamente, e ela apertou a mão da enfermeira ao lado. Ele me empurrou. Meu marido. Não queria isso. A enfermeira trocou um olhar com Eduardo, que pausou por um segundo, o bisturi suspenso. Empurrou. Repetiu ele baixinho, a voz carregada de uma raiva contida. Fechou a incisão com pontos meticulosos, mas sua mente corria. Quando a cirurgia terminou e Mariana foi transferida para a recuperação, ele saiu para o corredor, tirando a máscara suada. E ali viu Rodrigo,
o rosto inconfundível do afilhado que não via há anos. "Rodrigo?" chamou Eduardo, a voz grave ecoando no espaço vazio. O jovem ergueu os olhos, surpreso, o reconhecimento misturado a alívio forçado. "Padrinho, você está aqui?" "Graças a Deus", disse Rodrigo, levantando-se rápido, estendendo a mão como se nada tivesse acontecido. Mas Eduardo não apertou. Em vez disso, cruzou os braços, os olhos cinzentos perfurando como lâminas. "O que diabos aconteceu aqui?" "A paciente disse que você a empurrou." "Grávida, no hospital. Explique-se, rapaz, e rápido, antes que eu chame a polícia." Rodrigo engoliu em seco, o ar do corredor parecendo sufocante apesar do ar-condicionado. A chuva lá fora batia mais forte nas janelas, um rugido que espelhava a tempestade interna. Ele abriu a boca para negar, mas as palavras travaram. O passado, o padrinho que o criara como filho, agora era o juiz impiedoso. Mariana, na cama de recuperação, ouvia vozes distantes, o corpo exausto, mas o espírito acendendo uma faísca de justiça. Pela primeira vez, ela não se sentia sozinha na luta. A chuva persistia em Salvador. Um véu cinzento que embaçava as janelas altas do Hospital Santa Cruz, transformando o bairro de Ondina em um borrão de luzes e sombras. Dentro do quarto de recuperação, o ar era um misto de cheiro de lençóis frescos e o zumbido suave do ar-condicionado, que lutava contra a umidade invasora. Mariana piscava devagar, emergindo da névoa da anestesia, o corpo pesado como se ancorara no fundo da Baía de Todos os Santos. A dor na barriga era um eco distante agora, controlada por analgésicos que corriam pela veia. Mas o medo ainda latejava, afiado como as ondas que batiam nas praias de Itapuã durante as tempestades. Ela virou a cabeça devagar, os olhos castanhos encontrando a enfermeira que ajustava o soro ao lado da cama. Era a mesma de antes, com o sotaque baiano acolhedor que lembrava as tias de Feira de Santana, sempre prontas com um café forte e conselhos práticos. "Como você se sente, minha filha?" perguntou a mulher, chamada Lúcia, com uma voz baixa e maternal, limpando o suor da testa de Mariana com um pano úmido. "O bebê está bem, graças a Deus. O doutor salvou os dois. Mas você precisa descansar, hein? Nada de se mexer muito." Mariana assentiu fracamente, a mão instintivamente indo para a barriga, sentindo o volume ainda firme sob o lençol fino. "Meu menino." "Ele aguentou?" sussurrou, a voz rouca de lágrimas não choradas. Lúcia sorriu apertando sua mão com gentileza. "Aguentou sim, coraçãozinho batendo forte. Você é guerreira, viu? Muita gente não passa por isso e sai inteira." Lá fora, no corredor, o confronto entre Eduardo e Rodrigo ganhava intensidade. As vozes ecoando baixas, mas carregadas como trovões abafados pela distância. Eduardo havia levado o afilhado para uma salinha adjacente, longe dos olhos curiosos das enfermeiras, mas perto o suficiente para que fragmentos das palavras vazassem pela porta entreaberta. Rodrigo, agora suado e descomposto, andava de um lado para o outro no espaço apertado, mobiliado apenas com uma mesa de metal e cadeiras de plástico. O terno, antes impecável, pendia amarrotado, e seus olhos, avermelhados, evitavam o olhar penetrante do padrinho. "Foi um acidente, padrinho", insistiu Rodrigo, a voz tremendo com uma mistura de raiva e súplica. "Ela tropeçou, eu juro. Estávamos brigando, sim, mas eu nunca. Eu amo aquela mulher. É o estresse dos negócios, a família pressionando por herdeiros legítimos, tudo isso. Você sabe como é, com as construtoras engolindo terrenos na orla, os investidores no meu pé. Eu não queria machucá-la." Eduardo permaneceu imóvel, encostado na parede, os braços cruzados sobre o peito largo, marcado por décadas de cirurgias longas e noites sem dormir. Seus cabelos grisalhos, úmidos da umidade que se infiltrava pelas frestas, davam-lhe um ar de profeta severo, mas era a decepção que endurecia suas feições. Ele se lembrava de Rodrigo menino, correndo pelas ruas do Pelourinho durante as festas juninas, com olhos cheios de sonhos inocentes. Fora ele quem financiara a faculdade de administração, quem o introduzira nos círculos de negócios em Salvador,
transformando o garoto de família modesta em um milionário voraz. Mas o dinheiro corrompera como um veneno lento, e agora ali estava o fruto podre. Violência contra a mulher que carregava seu sangue. Acidente? Repetiu Eduardo, a voz grave e controlada, cada palavra como um corte preciso. Ela disse que você a empurrou, Rodrigo, grávida de 6 meses, no estacionamento de um hospital. Isso não é acidente, é covardia. Eu vi os hematomas no ombro dela, o descolamento que quase custou a vida dos dois. Você, que eu criei como filho, virando as costas para o que é certo por causa de ego e grana. Rodrigo parou, as mãos cerradas em punhos, o rosto contorcido. Você não entende? Ela veio do interior, padrinho, de uma família de pescadores que mal come. Eu a tirei dali, dei luxo, carro, apartamento na Barra. E agora ela quer me prender com essa gravidez? Minha mãe já está falando em deserdar, os sócios rindo pelas costas. Eu construí tudo isso sozinho sem você. As palavras saíram em um jorro, o sotaque baiano escapando nas consoantes enroladas, traindo as raízes que ele tanto desprezava. Eduardo balançou a cabeça, um suspiro pesado escapando dos lábios. Sozinho? Eu te dei o primeiro investimento, rapaz. Te ensinei a ser homem, não monstro. E agora você machuca a mãe do seu filho por medo de perder o império. Isso não é força, é fraqueza. Se eu soubesse que você viraria isso, teria te deixado no barro do subúrbio de onde saímos. O silêncio caiu como a chuva lá fora, pesada e incessante. Rodrigo desabou em uma cadeira, o corpo curvado, as lágrimas, raras e odiadas, brotando nos cantos dos olhos. Pela primeira vez em anos, ele sentiu o peso da herança que Eduardo lhe dera. Não só dinheiro, mas valores que ele enterrara sob pilhas de contratos. O que eu faço agora? Murmurou a voz quebrada. Ela vai me odiar. E você? Você vai me renegar? Eduardo hesitou, o coração dividido entre o afilhado e a justiça. Caminhou até a janela, olhando o mar agitado além das luzes da cidade, onde ondas quebravam contra as pedras da costa. Eu não te reneguei ainda, mas isso muda tudo. Você vai ficar aqui e pedir perdão de verdade, não com palavras vazias. E eu vou cuidar dela, como cuidei de você. Mas se isso se repetir, Rodrigo, eu lavo as mãos. A polícia pode vir, os jornais também. Seu império não vale uma alma. De volta ao quarto, Mariana ouvia os ecos distantes, o peito apertado de uma mistura de alívio e raiva. Lúcia, percebendo sua inquietação, sentou-se ao pé da cama, pegando sua mão novamente. Escuta aqui, minha querida. Homens como esse, cheios de pose, quebram fácil quando a verdade bate. Você é forte, veio de onde o povo luta todo dia. Pescarias ruins, contas apertadas, mas família unida. Seu menino vai nascer para te orgulhar, não para sofrer. Mariana sorriu debilmente, as lágrimas finalmente caindo livres. Eu aguento, tia, mas dói tanto. Ele era meu sonho, sabe? Agora só quero proteger o que é meu. A enfermeira assentiu, oferecendo um copo d'água fresca, um gesto simples que aquecia mais que qualquer cobertor. No corredor, passos se aproximavam. Eduardo voltando, com Rodrigo atrás, cabisbaixo. A porta se abriu devagar e Mariana ergueu os olhos, enfrentando o marido pela primeira vez desde o empurrão. Não havia mais medo neles, só uma determinação quieta, forjada nas ruas de Salvador, onde a resiliência era o único luxo acessível. Rodrigo parou na soleira, as palavras de desculpa travadas na garganta, enquanto Eduardo observava, pronto para intervir. A chuva amainava lá fora, mas a tempestade interna mal começara, prometendo transformações que nenhum deles previra. A luz suave da tarde filtrava pelas persianas semifechadas do quarto de recuperação, pintando listras douradas no piso de linóleo gasto do Hospital Santa Cruz. O som distante das ondas da Baía de Todos os Santos misturava-se ao bip constante do monitor fetal, um lembrete ritmado de que a vida, frágil mas teimosa, persistia. Mariana ergueu o olhar para Rodrigo, parada na soleira como um estranho em sua própria história. Seus olhos, outrora cheios de admiração por ele, agora carregavam uma frieza forjada na dor, como o ferro das redes de pesca que o pai usava nas águas rasas de Feira de Santana.
A barriga ainda doía levemente, um lembrete latejante do empurrão, mas era o coração que sangrava mais, traído por um homem que ela vira como salvação. Rodrigo deu um passo hesitante para dentro, as mãos trêmulas ao lado do corpo, o terno amarrotado parecendo uma armadura rachada. Atrás dele, Eduardo permanecia na porta, uma presença imponente e silenciosa, os braços cruzados, como se guardasse o limiar entre o perdão e o abismo. O ar no quarto ficava denso, carregado pelo cheiro de desinfetante e pela umidade que subia do mar próximo, infiltrando-se pelas frestas como memórias indesejadas. Mari, começou Rodrigo, a voz rouca, quase um sussurro, o sotaque baiano escapando nas vogais alongadas, traindo a fachada de executivo polido. Eu sinto muito. Foi um erro, um momento de raiva idiota. Eu não queria te machucar, nem o bebê. Por favor, me perdoa. Eu te amo, você sabe disso. Mariana não respondeu de imediato. Em vez disso, apertou o lençol com os dedos, sentindo o tecido áspero contra a pele sensível. Lembrou-se das noites em que ele chegava tarde do escritório na orla de Ondina, cheirando a uísque e cigarros caros, prometendo mundos que nunca chegavam. Ela havia trocado as tardes ajudando a mãe a costurar vestidos simples por jantares em restaurantes com vista para o farol da Barra, mas o preço era alto. Silêncios, brigas veladas, a sensação de ser um acessório em vez de parceira. Agora, com o filho entre eles, tudo ruía como as casinhas de taipa que as chuvas destruíam no interior. Ama? Repetiu ela por fim, a voz baixa mas firme, ecoando o eco das conversas sussurradas nas feiras de artesanato onde se conheceram. Você ama o que eu represento, Rô. A garota do interior que não reclama, que aguenta suas ausências e seus caprichos. Mas quando eu engravidei, você me olhou como se eu fosse um peso morto, me empurrou como se eu fosse nada. Meu menino, quase. Quase se foi por sua causa. As palavras pairaram no ar, cortantes como o vento salgado que soprava pelas ruas de Salvador. Rodrigo baixou a cabeça, os ombros caindo, e por um instante ele pareceu o garoto que Eduardo conhecera no Pelourinho, correndo atrás de pipas nas festas de São João, antes do dinheiro o endurecer. Eu sei que errei feio. Os negócios estão me consumindo, Mari. A construtora pegou um contrato grande na costa do Sauípe, mas os concorrentes estão no meu encalço, a família cobrando herdeiro. Eu explodi, mas eu mudo, juro. Vou ser o pai que ele merece, o marido que você precisa. Eduardo pigarreou da porta, interrompendo o fluxo, sua voz grave como o som das conchas na praia de Itapuã. Palavras são fáceis, Rodrigo. Eu te ensinei melhor que isso. Anos atrás, quando te batizei, prometi guiar você para o caminho reto. Mas olha o que você virou. Um homem que machuca os seus por medo de perder o que construiu. Mariana não é troféu, é família. E esse bebê? É sangue do seu sangue, não um empecilho nos seus planos. Rodrigo virou-se para o padrinho, os olhos flamejando com uma mistura de gratidão e ressentimento. Você sempre acha que sabe tudo, né? Pagou minha faculdade, me meteu nos negócios, mas eu construí isso sozinho, sem depender de ninguém. E agora, por causa de um erro, você me julga como se eu fosse o vilão de uma novela das 9? Ele gesticulou para o quarto simples, com suas paredes brancas e o crucifixo modesto acima da cama. Aqui, nesse hospital que você ajudou a erguer, eu peço perdão. O que mais você quer? A enfermeira Lúcia, que observava quieta do canto do quarto, interveio com um tom prático, limpando os monitores com um pano. O que ela quer é verdade, seu moço. Eu vi muitas como ela. Mulheres fortes que vêm do povo das periferias de Salvador, aguentando o tranco sozinhas. Você acha que um sinto muito apaga a dor? Ela quase perde o filho por sua mão. Pense nisso antes de falar em amor. Mariana sentiu uma onda de emoção subir, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Mas não eram só de tristeza. Havia raiva ali, misturada a uma força nova, nutrida pelas palavras de Lúcia e pelo olhar protetor de Eduardo. Ela se mexeu na cama, ignorando a pontada na incisão fresca, e estendeu a mão para o marido, não em perdão cego, mas em desafio. Senta aqui, Rô. Olha para mim de verdade.
Se você quer mudar, começa agora. Nada de advogados, nada de descrição para os jornais. Conta para sua família o que fez. Assume a responsabilidade. Meu pai sempre disse, na Bahia a gente pesca na maré ruim, mas não mente para o mar. Rodrigo hesitou, mas obedeceu, sentando-se na beira da cama com cuidado, como se temesse quebrar algo irremediável. Seus dedos tocaram os dela, frios e trêmulos, e pela primeira vez em meses ele não os retirou. Eu assumo, Mari. Amanhã mesmo ligo para os meus pais, conto tudo, e para os sócios também. Vou reduzir as horas no escritório, ficar mais em casa. Nosso apartamento na Barra. A gente transforma num lar de verdade, não num showroom. Eduardo observava, o coração dividido. Ele via o potencial no afilhado, o menino que salvara da pobreza com bolsas e conselhos, mas também o risco de recaída. Caminhou até a janela, abrindo ligeiramente a persiana para deixar entrar o ar salgado, carregado pelo cheiro de peixe frito das barracas distantes no bairro. Isso é um começo, rapaz. Mas eu fico de olho. Mariana, se precisar de algo, um lugar para ficar, apoio para os exames, minha casa em Stella Mar está aberta. Você não está sozinha nessa. A conversa se estendeu, vozes baixas entrelaçando-se como as ruas estreitas do Pelourinho, cheias de curvas e surpresas. Mariana contou histórias do interior, das noites em que a mãe cantava sambas de roda para acalmar as brigas do pai com as contas, e Rodrigo, surpreendentemente, escutou. Ele falou de sua própria infância, dos dias em que Eduardo o levava para pescar no Rio Vermelho, ensinando que a paciência valia mais que a pressa. Lúcia trouxe um chá de erva doce, um gesto simples que aqueceu o quarto, e por um momento o peso da chuva da manhã pareceu se dissipar. Mas a transformação não era instantânea. Sombras persistiam. Quando Rodrigo se levantou para pegar água, Mariana viu o celular dele vibrar na mesa. Uma mensagem da secretária sobre a reunião adiada. Ele ignorou, mas o gesto a deixou em alerta. Eduardo notou também, e mais tarde no corredor, puxou o afilhado de lado. Isso não acaba aqui. Terapia, apoio psicológico para ela e para o bebê. Eu pago, mas você faz por merecer. Senão, eu intervenho de outro jeito, com a lei se preciso. Rodrigo assentiu, o rosto sério pela primeira vez em anos. A tarde avançava, o sol poente tingindo o céu de laranja sobre a baía. E Mariana adormeceu com a mão na barriga, sentindo o movimento sutil do filho. Um chute fraco, mas vivo. Pela primeira vez desde o casamento, ela sonhou não com luxos, mas com raízes. Uma família remendada, não perfeita, mas unida contra as marés da vida em Salvador. Lá fora, o trânsito recomeçava, buzinas e risadas ecoando das ruas de Ondina, um lembrete de que a cidade seguia, resiliente como seu povo. A jornada de cura mal começara, mas o primeiro passo fora dado, impulsionado por verdades duras e uma bondade inesperada que começava a curar as feridas. A noite caía sobre Salvador como um manto úmido, as luzes dos postes na orla de Ondina piscando contra o céu carregado de nuvens remanescentes da chuva. O Hospital Santa Cruz, agora mais quieto após o rush do dia, ecoava com os sons abafados de passos apressados e conversas sussurradas nos corredores. No quarto de recuperação, Mariana ajustava o travesseiro atrás das costas, o corpo ainda fraco, mas o espírito revigorado por uma determinação que crescia como as mangueiras nas ruas de Feira de Santana. O monitor fetal bipava ritmadamente ao lado da cama, um som reconfortante que a ancorava à realidade de que seu menino havia sobrevivido à fúria impulsiva do pai. Rodrigo havia saído por 1 hora, alegando precisar ligar para o escritório e adiar compromissos, mas Mariana sabia que era mais do que isso, uma pausa para recompor a máscara que o mundo esperava dele. Em vez de raiva, ela sentia uma pena quieta, misturada à exaustão de quem carregava não só uma vida nova, mas o peso de um casamento rachado. Lúcia, a enfermeira, entrara com uma bandeja de jantar simples, arroz com feijão, um pedaço de peixe grelhado e uma fatia de mamão maduro, aromas que evocavam as refeições da infância no interior, onde o luxo era o cheiro fresco do mar misturado ao tempero da mãe. «Come, minha filha», disse Lúcia.
arrumando a mesa rolante ao lado da cama. Você precisa de força para o que vem pela frente. Esse aí, o Rodrigo, falou bonito, mas palavra é vento. O que importa é o que ele faz amanhã e depois. Mariana pegou o garfo, cutucando o arroz com relutância. Eu sei, tia, ele prometeu mudar, mas... E se for só medo do padrinho? O doutor Eduardo é como um pai para ele, né? Eu ouvi as histórias que ele contou mais cedo, sobre o batizado no Pelourinho, as pescarias no Rio Vermelho. Mas eu vim de família humilde, Lúcia. Meu pai sempre dizia, na maré baixa, a gente vê quem é peixe ou isca. A enfermeira riu baixinho, sentando-se na cadeira ao pé da cama, os olhos cansados, mas cheios de sabedoria acumulada em turnos longos no hospital. Verdade pura. Eu trabalho aqui há 20 anos, vi de tudo. Maridos que batem e voltam chorando. Esposas que fogem com os filhos para a casa da mãe em Itaparica. Mas você tem algo diferente, Mariana. Essa força quieta, de quem sabe costurar remendos na vida. Come esse peixe que é fresco da feira do bairro. Ajuda no ferro pro bebê. Enquanto comia devagar, Mariana sentiu o celular vibrar na mesa de cabeceira. Uma mensagem da mãe, preocupada após a ligação apressada que ela fizera mais cedo. Filha, tô rezando pro santo aqui em casa. Seu pai quer vir para Salvador amanhã, pegar o ônibus na rodoviária. Aguenta aí, minha menina. Lágrimas brotaram, quentes e salgadas como o suor das tardes quentes no interior. Ela imaginou o pai, com as mãos calejadas de puxar redes, subindo a ladeira íngreme até o hospital, trazendo o cheiro de terra e maresia que era sua essência. Pela primeira vez, o apoio da família parecia um farol, não uma lembrança distante de uma vida miserável, como Rodrigo a chamara. A porta se abriu devagar e Eduardo entrou carregando uma sacola de papel com frutas frescas de uma barraca na Barra. Seus passos eram firmes, mas o rosto marcado pela fadiga de uma cirurgia extra naquela tarde, um caso de apendicite em uma criança da periferia trazida de ambulância lotada. Boa noite, Mariana, disse ele, com um sorriso paternal que suavizava as rugas profundas. Trouxe umas mangas e laranjas de Stella Maris. Nada como fruta boa para recuperar forças. Como você está se sentindo? Ela retribuiu o sorriso, sentindo uma gratidão profunda por esse homem que, sem saber, tecera laços invisíveis com sua dor. Melhor, doutor. Obrigada por tudo. Sem você, eu nem sei. O bebê tá chutando mais forte agora, como se soubesse que a gente venceu essa. Eduardo assentiu, colocando a sacola na mesa e sentando-se na outra cadeira, ao lado de Lúcia, que se levantou discretamente para dar espaço. Ele é um guerreiro como a mãe. E sobre o Rodrigo? Eu conversei mais com ele no estacionamento. O rapaz está abalado de verdade. Liguei para os pais dele. Uma família de boa cepa, mas mimada pelo dinheiro das construtoras. Eles vêm amanhã para uma conversa séria. Não como juízes, mas como família. Eu insisti nisso. Mariana franziu a testa, o garfo parando no ar. Os pais dele? Eles nunca me aceitaram direito, doutor. Acham que eu sou a garota do interior que fisgou o filho por interesse. E agora, sabendo do empurrão, vai ser um furacão. O cirurgião balançou a cabeça, os olhos cinzentos fixos nos dela, cheios de uma compaixão que vinha de anos lidando com vidas partidos nos blocos cirúrgicos. Furacão, sim, mas necessário. Eu criei o Rodrigo para ser melhor que isso, Mariana. Paguei estudos, emprestei o primeiro capital para ele entrar nos negócios de imóveis na orla. Mas o ego dele cresceu mais que o império. Essa família precisa ver o estrago que causa, vivendo em bolhas de luxo enquanto o povo de Salvador luta nas ruas alagadas pela chuva, nas fábricas da subúrbio ferroviária, onde o suor não paga as contas. Você representa isso para eles, a realidade que eles ignoram. As palavras ecoaram no quarto, misturando-se ao som distante de uma sirene na avenida principal, um lembrete do caos da cidade que nunca parava. Mariana sentiu uma faísca de orgulho, algo novo e afiado. Eu não quero ser vítima, doutor. Quero ser mãe forte para o meu filho. Se o Rodrigo mudar de verdade, ótimo. Se não, eu volto para o interior. Monto uma lojinha de artesanato com a minha mãe. Lá pelo menos a gente sabe quem é quem. Eduardo sorriu, tocando levemente o braço dela. Essa é a Mariana que eu via nos seus olhos,
desde o primeiro momento. Resiliência baiana, pura. Amanhã, quando a família chegar, eu fico aqui. E se precisar, chamo um advogado amigo, especialista em direitos da mulher. Nada de impunidade. Rodrigo retornou nesse momento, o rosto pálido sob as luzes fluorescentes, carregando 2 copos de café de uma máquina no saguão. Ele parou na porta, sentindo a tensão no ar, mas entregou um copo a Mariana sem hesitar. Para você, sem açúcar como gosta, murmurou sentando-se ao lado da cama pela primeira vez, sem ser convidado. Seus olhos encontraram os de Eduardo, um aceno silencioso de submissão. Falei com o escritório. Adiei tudo para a semana que vem. E mandei mensagem para os meus pais. Eles vêm de manhã, com a minha irmã. Vai ser duro, mas eu conto tudo, Mari. Sem mentiras. Ela o observou, procurando sinceridade no rosto que outrora a encantara nos mercados coloridos do centro histórico. Havia dúvida, sim, mas também um vislumbre de vulnerabilidade, o milionário despido de armaduras. Tá bom, Rô, mas não é só para eles, é para nós, pro nosso menino. Se você quer ser pai, começa visitando o consultório da doutora Carla toda semana, sem reclamar do trânsito na Avenida 7. Ele assentiu, pegando a mão dela com cuidado, os dedos entrelaçando-se como raízes em solo fértil. Lúcia e Eduardo trocaram um olhar aprovador, saindo do quarto em silêncio para dar privacidade. A conversa fluiu devagar, sobre nomes para o bebê, algo forte como João, em homenagem ao avô pescador, sobre reformar o apartamento na Barra para incluir um quartinho com brinquedos de madeira inspirados nas feiras de São Joaquim. Mas por baixo, a tensão persistia, o medo de recaídas, as sombras da família de Rodrigo chegando como uma onda. Lá fora, a brisa noturna soprava do mar, carregando o som de forró distante de uma barraca na praia, um ritmo que pulsava como o coração da cidade. Mariana adormeceu com a mão de Rodrigo na sua, sonhando com um futuro remendado, onde a bondade de Eduardo e a força das raízes a sustentavam. Mas o amanhecer traria testes reais, a chegada da família, as confissões expostas e a escolha final de Rodrigo entre o império e o coração. Em Salvador, onde o sol nascia quente sobre as ladeiras, a redenção era um caminho tortuoso, mas possível, forjado em lágrimas e promessas sinceras. O sol da manhã despontava sobre Salvador, tingindo as águas da Baía de Todos os Santos de um azul vivo, enquanto o trânsito na orla de Ondina começava seu ronco habitual, misturado ao cheiro de pão fresco das padarias do bairro. No Hospital Santa Cruz, o quarto de Mariana ganhava vida com a luz que se infiltrava pelas persianas, revelando as mangas maduras na sacola de Eduardo agora pela metade, espalhadas na mesa como frutos de uma trégua frágil. Ela se mexera durante a noite, o sono interrompido por chutes suaves do bebê, cada um lembrete de que a vida seguia, teimosa contra as tormentas. Rodrigo não havia dormido no sofá desconfortável do quarto. Em vez disso, ficara acordado, a mão na dela, os olhos fixos no teto como se buscasse respostas nas rachaduras invisíveis. Quando o primeiro raio de sol tocou seu rosto, ele se levantou devagar, preparando um café fraco na máquina do corredor, o vapor subindo como fumaça de um cigarro que ele jurara largar. "Bom dia, Mari", murmurou ao voltar, oferecendo a xícara com um sorriso hesitante, os olhos inchados de noites mal dormidas. "Dormiu bem?" Ela assentiu, bebendo devagar, o líquido quente aquecendo o peito apertado. "Mais ou menos. O bebê tá agitado hoje, como se soubesse que tem visita." A voz dela era calma, mas carregada de uma vigilância nova, forjada nas dores do dia anterior. Não havia mais a doçura ingênua da garota que vendia artesanato no mercado modelo. Em seu lugar, uma mulher que aprendera a medir palavras como o pai media as redes no mar. A porta se abriu com um rangido, e Eduardo entrou primeiro, seguido pela família de Rodrigo. A mãe dele, Dona Helena, uma senhora de 55 anos com joias discretas e um vestido de linho que gritava classe média alta da Barra, parou na soleira, o rosto pálido ao ver Mariana na cama. Atrás, o pai, Sr. Carlos, um engenheiro aposentado com bigode grisalho e postura rígida,
Carregava uma sacola de presentes, fraldas e um ursinho de pelúcia, gestos ensaiados. A irmã mais nova, Ana, de 28 anos, uma advogada de terninho sob medida, observava tudo com olhos afiados, o celular na mão como uma arma. Meu Deus, Rodrigo, o que é isso tudo? Exclamou Dona Helena, aproximando-se da cama com passos hesitantes, o perfume caro misturando-se ao antisséptico do quarto. Seu padrinho nos ligou de madrugada falando em acidente empurrão. Eu não acredito que meu filho faria algo assim. Rodrigo se endireitou, o queixo erguido, mas a voz saiu baixa, sem a arrogância de outrora. Eu fiz, mãe. Empurrei ela no estacionamento de raiva. Estava estressado com os negócios, com a gravidez que eu não queria no momento certo. Mas foi covardia, pura e simples. Machuquei a mãe do meu filho e quase o perdi por isso. As palavras saíram como um confessionário, ecoando no quarto apertado, onde o monitor bipava como um juiz impassível. Sr. Carlos franziu a testa, cruzando os braços, o rosto marcado por anos de negociações duras nas construtoras familiares. Filho, você sabe o que isso significa? Escândalo nos jornais, processos. A empresa que eu e seu tio construímos na orla com suor e noites sem dormir pode ir pro ralo por um impulso. E essa moça? Ele gesticulou para Mariana sem olhar diretamente. Ela veio de onde? Interior, pescadores? Não é o que a gente planejou para você. Mariana sentiu o sangue subir, mas Eduardo interveio, a voz grave cortando o ar como o bisturi da véspera. Planejava? Carlos, você esquece que eu tirei o Rodrigo do subúrbio de Cajazeiras, quando ele era um pivete correndo atrás de bola nas ruas alagadas. Paguei a escola particular, a faculdade na Liambang, os primeiros contratos na costa do Sauípe. Mas dinheiro não compra caráter. Essa moça, Mariana, é de Feira de Santana, sim, família humilde que luta todo dia com maré ruim e contas apertadas. Ela carrega o neto de vocês e vocês vêm aqui julgar origens em vez de apoiar. Ana, a irmã, deu um passo à frente, tocando o braço da mãe para acalmá-la. Seus olhos, mais suaves que os do pai, encontraram os de Mariana. Desculpa pela família, Mariana. Eu sou advogada, vejo casos assim todo dia, maridos ricos que acham que podem tudo. Mas o Rodrigo... Ele me ligou ontem à noite, chorando como criança. Pela primeira vez ele admitiu que o ego o cegou. Se você quiser, eu ajudo com os papéis, separação, pensão, o que for. Mas se ele mudar, a gente apoia. Verdade. Dona Helena, com lágrimas nos olhos, sentou-se ao pé da cama, pegando a mão de Mariana com hesitação. Eu errei com você desde o começo, menina. Achava que era interesse, mas vi nas fotos do casamento. Você olha para o meu filho com amor de verdade. Me perdoa? E para o bebê? Eu quero ser avó de coração aberto, não de julgamento. Mariana apertou a mão dela, sentindo o tremor, um eco da própria vulnerabilidade. Eu perdoo, Dona Helena, mas não é só perdão, é ação. Meu pai chega hoje da rodoviária, vai trazer o cheiro de peixe fresco e histórias do interior. Ele me ensinou que família é rede. Uns puxam, outros soltam, mas ninguém afunda sozinho. Nesse momento a porta se abriu novamente, e o pai de Mariana entrou, ofegante da subida da ladeira, as mãos calejadas segurando uma sacola de couro velha com queijos e rapadura da fazenda. Seu rosto enrugado pelo sol, olhos castanhos como os da filha, varreu o quarto. "Minha menina!" exclamou, aproximando-se rápido, ignorando os olhares curiosos. O ônibus atrasou na estrada, mas cheguei. Como tá, meu netinho? A visão do pescador simples, com camisa xadrez desbotada e botas enlameadas, contrastava com o luxo sutil da família de Rodrigo. Mas algo mudou no ar. Sr. Carlos estendeu a mão. Um gesto rígido, mas sincero. "Bem-vindo, senhor. Eu sou Carlos, sogro do seu genro. Desculpe o transtorno. Vamos consertar isso juntos." Rodrigo, observando tudo, sentiu o peito apertar. Ele se ajoelhou ao lado da cama, a cabeça baixa. "Seu pai tem razão, Mari. Eu fui o peixe podre na rede, mas eu mudo. Hoje mesmo cancelo a reunião na construtora. Vou com você para os exames, ajudo na casa e para o bebê. Eu prometo ser o pai que ele merece, não o ausente que eu fui." Eduardo sorriu pela primeira vez, batendo no ombro do afilhado.
Isso, rapaz. Começa devagar como eu te ensinei nas pescarias. Paciência, não pressa. Mariana, você é o coração dessa história. Se precisar, minha casa em Stella Mar está pronta. Quarto para o bebê, vista para o mar para ele crescer forte. Lúcia, que entrara com remédios, observou a cena com um aceno aprovador. Olha só, uma rede se formando. Salvador é assim. Chuvas fortes, mas sol que seca tudo. Comam esses queijos do interior que unem mais que palavras. A manhã se estendeu em conversas entrelaçadas, risos tímidos misturando sotaques baianos, o enrolado do interior com o polido da elite. O pai de Mariana contou histórias de redes rasgadas e marés generosas, enquanto Dona Helena prometia ensinar receitas de acarajé da avó, adaptadas para o apartamento na Barra. Rodrigo, pela primeira vez, escutou sem interromper, a mão na barriga de Mariana, sentindo o chute como um pacto silencioso. Quando o sol subiu alto, tingindo o quarto de ouro, Mariana sentiu uma paz rara, como as calmarias após a tempestade na Bahia. O bebê chutou forte, e todos riram, um som que ecoou pelos corredores do hospital. A jornada não acabara. Haveria terapias, noites de dúvida, lutas contra o ego de Rodrigo e as pressões da cidade. Mas ali, entre famílias remendadas e bondade inesperada, a transformação começava. Dignidade reconquistada, compaixão tecida como uma rede nova. Em Salvador, onde o povo dançava axé nas ladeiras apesar das dores, o futuro brilhava, resiliente e humano.